Pronto. Então, vambora. Bora. Tirirum, tirirum, tirirum. Tchum, tchum, birum, 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 birum. Birum, 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 birum. Tchum. Ninguém quer saber sobre o cabeça e cauda do dragão. Vamos ver. Oi, Bianca. Então, na sala só tem nós duas, vai ficar mais fácil falar só do nodo pra você. Oi, Sabrina. Agora somos em 3. Agora somos em 4. 1, 2, 3, 4. Oi, Sabrina. Será que vai vir mais gente? Eu acho que não. Acho que não. Não importa. Oi, Ian, como vai? Vou acenar pro Ian. Acenei pro Ian. Quarta-feira, né? Diferente de sábado, né? Talvez as pessoas tenham mais disponibilidade para conversar aqui na live. Mas de qualquer maneira, eu vou tocar assim mesmo, só com nós aqui. Fica uma coisa mais juntinha, né? Fica uma coisa assim mais próxima, mais aconchegante. Então eu vou assim mesmo, eu vou assim mesmo. Vou pegar as minhas anotações e eu vou conversar com vocês. Hoje nós vamos falar da cabeça e a cauda do dragão. Eu vou mostrar para vocês aqui na minha página os símbolos. Tá dando para vocês verem? Digam que sim, digam sim, né? Nó do norte e nó do sul, né? Gravem bem isso daqui porque a gente vai ficar conversando. E eu vou ficar falando e vocês vão ficar assim ativos com a imagem, né? Ótimo. Então, vamos lá. Então, o nó do sul e nó do norte, né? Qual que é a importância dele no mapa? A priori, eu já posso dizer para vocês o seguinte. Cabeça do dragão, nó do sul, cauda do dragão, nó do norte. No mapa, ele diz as nossas experiências de vidas passadas. Tudo que nós vivemos nas nossas experiências passadas, nós trazemos para essa vida, né? Então, é a lei do karma, né? Tá entendido, né? Então, olha no mapa e vamos conversar lá e ver o que a cabeça do dragão diz para Bianca, por exemplo, e o que ela veio trabalhar aqui, né? Então, se vocês estão lembrados, fixados, o que é a cabeça e cauda do dragão, para a gente entender melhor sobre esse aspecto no mapa que muitos astrólogos, né? Eles dispensam esse aspecto da cabeça e cauda do dragão, né? A cabeça e a cauda do dragão, um estado tem a cabeça e a cauda do dragão, um país, um evento, o seu mapa individual. Inclusive, se a gente for fazer um mapa de uma sociedade, a gente vai ter apontado lá a cabeça e a cauda do dragão, né? Então, a bolsinha, né? A bolsinha, quando ele tá assim em forma de bolsinha, né? E a redinha. Então, a redinha é aquilo que você vai trazer, né, que você veio aqui trabalhar e vai guardar lá naquela bolsinha para sua próxima existência. Ou seja, tudo que você está vivendo aqui, hoje, nessa vida, né, você vai levar lá para a próxima vida. E, consequentemente, o que você viveu lá atrás, você vai trazer para essa vida, né? O nó do sul, ele é conhecido como o Rahu, que a astrologia védica chama de Rahu, né? E o nó do sul, o Ketu, né? Que é a cabeça e a cauda do dragão,
tá? Então, o nó do sul, ele tá ligado muito com a lua. Todo mundo tem uma lua no seu mapa, todo mundo tem uma lua, né? O João tem a lua em Sagitário, o Brasil tem a lua em Gêmeos, os Estados Unidos, um evento também vai ter uma lua. Então a lua é como a gente é no nosso dia a dia. Daí a importância, né? O nosso dia a dia são as emoções que a gente vai trabalhando, é como nós vivemos o dia a dia e a gente vai fazendo o quê? A gente vai levando aquilo e levando lá para aquela sacolinha, né? O nó do norte, ele conversa com o sol. O sol é uma bola com um pontinho no meio que significa o centro. Então é você, é a sua centelha, é o mais extraordinário que é em você, é o mais íntimo. Então o sol é isso daí, o sol é o seu eu. O sol é como você se apresenta para o mundo, é a sua força interior, né? Você tem uma lua em Sagitário, mas você tem o sol em Peixes, então você é um pisciano com todos os outros aspectos do mapa, né? Mas o Sol, ele fala de você como ser vivo, como ser vivente, como ser único, é a sua identidade. Então, quer dizer, se alguém tem o Sol em Leão, todos os leoninos serão iguais? Não, né? Mas a essência do Leão, ela é única, né? Então, a gente tem que olhar lá, ver, né, os elementos, o Sol, o elemento que rege o Leão e que casa que se soltar. A conversa que essa cabeça e cauda do dragão vai conversar com esse sol. Lembra? O nó do sul, ele conversa com a lua e o nó do norte ele conversa com o seu sol. O lado norte, né, o sol, ele vai conversar com você, então ele vai fazer o quê? Ele vai te espiar, né? Então nessa dimensão, a nossa equipe, os nossos mentores, né, para quem acredita, evidentemente, nessa sensação de existência de vida após morte, então no sol a gente tem lá toda a nossa equipe segurando a gente, olhando a gente, direcionando a gente, conversando com a gente, né, iluminando a gente, dando pra gente o que, poxa vida, dando pra gente, né, aquela centelha de reconhecimento, de existência nessa dimensão. Então quer dizer que o nó do norte conversa comigo e o mapa dos Estados Unidos, por exemplo, né? O sol dos Estados Unidos vai ter a sua cabeça e cauda do dragão e eles vão se conversar assim. Quer dizer que o país, Mônica, ele tem lá a sua concepção de trabalhar, de rever o que ele foi em vidas passadas e trazendo para cá. Então aí a gente vai falar da astrologia política, né? Da astrologia mundana que a gente ouve por aí, que muito pouco é falada. Então, evidentemente, né, se um país tem a cabeça e a cauda do dragão em algum eixo lá, enfim, em algum eixo, e algum aspecto acontecendo por aí, detecta, trabalha, né, aquela cabeça e cauda do dragão, né? Então, por exemplo, a gente tem países aí que a missão dele é trabalhar a irmandade, ele faz tudo o contrário, porque ali, de repente, ele tem um planeta maléfico, Marte, cutucando aquele eixo que a gente encontra. A gente encontra, então, países em eterno confronto com eles próprios, né? Se tem um mapa natal de um país aí, tiver um Marte bem predominante, fatalmente a gente vai ter uma política muito competidora, né? Muito bélica, né? A gente pode ver isso lá em Esparta. Então a cauda do dragão ali se preservava a paz através da luta, né? Daquela coisa guerreando mesmo, né? Então é cultural, né? Aquelas pessoas terem, a população daquela época terem uma cultura de luta, de embate, né? Nossa, mas o Brasil deve ter a cauda do dragão num signo bem pasmaceiro, né? Sim e não. Sim, porque o Brasil possui o ascendente em peixes, né? E a cauda do dragão do Brasil está em outro aspecto que eu falo depois. E a gente salienta que o ascendente, ele conversa muito com os eixos. Então, às vezes, você tem uma cabeça e cauda do dragão em eixos totalmente em Áries, em Libra, no combatente, e o seu ascendente em peixe. Então, a gente tem ali uma eterna, né, constância, né, de absorver os encontros, desencontros do mundo com muita dor, né? Com muito pesar. Então não é isso, né? Então já houve lá no passado um período de estar combatente, ser líder, e aqui ele veio trabalhar, né? Ele veio cada vez mais fluir o lado espiritual dele, para ele colocar na sacolinha e levar lá embora, né? Joga a redinha, né? E joga lá na sacolinha. Na verdade, a cabeça e o caldo do dragão, ele é muito importante no seu mapa, porque ali
Oi, Lucy, porque ali a cabeça e a cauda do dragão vai falar da tua existência, o que você fez em outra vida, né? Lá atrás, né, sistemicamente falando, né, a gente vai até a macaquinha do Darwin, né, e a gente vai ver o quê? A gente vai ver o quê? Os coleguinhas aí trazendo programações, trazendo clãs da mamãe, do papai. Então, a cabeça e a cauda do dragão, o que que acontece? Ela conversa com todo o mapa que eu chamo de manual de instrução. Exatamente, o mapa é um manual de instrução, então não pode se dispensar a cabeça e a cauda do dragão, não. Né? Ela fala justamente disso. Opa, né? Você tem um mapa super promissor, né? O sujeito veio aqui, ele tem tudo para ser bem sucedido. Qual que é o entrave? Aí a gente olha lá e a cabeça e a cauda do dragão. Olha só, de repente ele tem uma programação muito sistêmica, muito ligada com a mãe, muito ligada com o pai. Então a gente tem ali um comprometimento com o quê? Comprometimento com família, né? Então ele se anula perante, de repente é um pecado para ele, né? Galgar, oi Tati, de repente é um pecado para ele galgar aí o sucesso, porque em outras vidas, por exemplo, ele negligenciou a família né? E aqui ele veio mais uma vez na mesma situação, talvez, né? E trabalhar isso. Então, a Lucy quer participar ao vivo. Peraí, Lucy, já. Então, a cabeça do dragão, ela conversa com você, ela fala de suas vidas passadas. E a cabeça do dragão, ela não anda no sentido horário, é anti-horário. Então, a cabeça do dragão agora estava em Câncer, né? E a cauda lá em Capricórnio. E é sempre assim, tá? Os opostos. Então, se ela tá em Peixes, ela vai ficar em Virgem, assim vai, tá? Vai virando oposto. Justamente por isso, né? É um movimento retrógrado que vai trabalhando no que você já passou e retornando para sua vida futura, trocando em miúdos. Cabeça e cauda do dragão, exatamente isso. Aquilo que você traz, né? Você tá PhD, né? Você foi um grande soldado guerreador lá. E aqui você não precisa mais disso, gente. Não precisa. Né? Você é um PhD de ser um sujeito que está por aí lutando, liderança, e nesta vida, né, existe outro caminho bem oposto, né, bem oposto, que você tem que estar ali cultivando, trabalhando. Então, de repente, você é um PhD na liderança, né, mas a sua liderança não é o bastante para você alçar, né. A cabeça do dragão também fala que é muito importante, o nó do sul e o nó do norte, fala muito importante, que é o significado, o propósito da sua existência. Ponto. Até aí tá claro. Mas se a gente olhar a coisa de longe, assim bem de longe, a gente sabe que nó do norte e nó do sul nos fala de vidas passadas. Mas em que casa que ela está, é ali que está seu propósito. Porque cada casa conversa com você e cada casa diz para você alguns setores da vida. Então, você tem um nó do norte, né? Por exemplo, na casa 11, a casa dos amigos, e ela vai conversar lá embaixo, né? O oposto vai conversar na sua casa 6, a casa do trabalho, da saúde. Olha a pegação desse nó do norte e nó do sul conversando com você. Olha só, na casa dos amigos e de repente lá embaixo, na casa do trabalho e da saúde. Então, é de suma importância, né? É de suma importância ver também qual é o signo que tá ali. Então, vamos criar uma suposição. Casa 11 tá lá em Áries e a casa 6 tá lá em Escorpião. Nó do Norte e Nó do Sul. Então, a gente tem uma pessoa realmente que tem uma liderança tremenda, veio com liderança, né? Veio com os pés bem idealizador, né? Peca, às vezes, até pela maneira austera, né? Que essa pessoa desenvolve a sua liderança, mas peca onde, né? Peca em agradar, né? Peca em trazer uma população junto, né? Peca em não cometer injustiça. Então, este medo, né, que esta pessoa, este indivíduo tem com esse aspecto, nó do norte, nó do sul, casa 11, casa 6, em Áries e Escorpião, né, vai somatizar muito, né, o recuar dela, né, a vontade dela, o olhar dela, né, a análise dela. Né? Por aí a gente vai olhando o resto do manual de instrução, que é o mapa dessa pessoa. O nó do norte e o nó do sul, ele caminha, ele fica, né, entre os opostos há 18 meses, 2 anos e meio, né? E quando ele está ali, o nó do norte, ele atinge o seu micro e o seu macro, ele atinge um mundo lá fora, né? E atinge a mim também, né?
E atinge, se você mora numa casa com a sua família, né? Quem tem o nó do norte em algum signo e está ativado lá, pode perceber também que está ali uma constelação de efeitos, sistemicamente falando, né? E atinge. O sistêmico ele atinge justamente porque a organização é a mensagem que o nó do norte e o nó do sul falam, né? O nó do norte, né? A sacolinha que você traz, e o nó do sul, a redinha que você joga para trazer e levar para lá. Simples assim. Mas quando a gente está num coletivo, né, esse efeito do nó do norte e nó do sul, ele aprimora, né, o seu dia a dia. Lembra que eu falei que a sua equipe, o seu sol, a sua equipe, o seu pessoal tá lá te olhando, te auxiliando, mandando intuições, né? Ele vai encher, né, a sua redinha para você jogar lá. Esse movimento de jogar lá, eis o problema, né? É como que o nó do sul permite que você jogue seus conhecimentos lá naquela sacolinha, preparando você para outra existência. Quando eu digo vidas passadas, não é a última vida, mas é a reunião de todos os conhecimentos que você adquiriu lá em outra sua existência. Não importa. E dentro dessa sacolinha que você foi lá e traz o nó do norte, você traz conhecimentos, experiências, inclusive programações do papai, da mamãe, do papai, da mamãe, da mamãe, da mamãe, da mamãe, compreendeu? É uma rede muito grande, né, que você precisa realmente olhar um mapa, né, e cuidadosamente despistar, fazer uma leitura isolada e se concentrar na leitura do nó do norte e nó do sul e ver qual que é o predominante que você traz dentro, né, dessa sua sacolinha. Às vezes tem pessoas, dependendo onde está este nó, em que casa está, a sacolinha é muito pesada e aí a gente vê um entrave, né? Ou na vida social, ou na vida amorosa, né? Ou na vida profissional, saúde também, né? Geralmente quem tem o nó do norte ou nó do sul em opostos com água é muito pesado mesmo. São muitas emoções assim bem, como é que eu posso te dizer, bem pesada, muito pesada. Tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ver. Nós vamos continuando aqui. Alguém tá me perguntando alguma coisa aqui. Vamos lá. Certo? Então, o nó do norte e o nó do sul, eles fazem eixos. Quando o nó do norte está no princípio, o nó do sul está no outro princípio, por ali a gente tem o sol e a lua, né? Então são os eixos. Nunca o nó do norte e o nó do sul fará, né? Vai conversar, só que as sacolinhas vão conversar sobre outro signo, jamais, nunca. Sempre serão seus opostos, né? Áries, Escorpião, Câncer, Capricórnio, tá? Gêmeos, Sagitário, sempre vai ser assim, jamais será um Peixes com Touro, jamais será um Áries com Virgem. Então, os opostos, tem que ver os opostos. Por que os opostos? Porque justamente eis o segredo da concepção do nó do norte e nó do sul. Quando eles estão opostos, o que acontece? Os opostos se atraem? Né? Um complementa o outro, exatamente isso. Então, a sacolinha, né, ela traz um alimento não para sua redinha, ela está esperando mais conhecimento da sua redinha para levar para lá, né? Ah, mas por que vai levar para lá para o nodo, para o outro nodo? Porque o nodo já fez a função dele. Quem foi um dia nó do norte, agora é nó do sul. Quem um dia foi nó do sul, agora é nó do norte. Pode acontecer, né? Então, nós não devemos esquecer onde esse nodo conversa em seu mapa. O nó do norte agora, né, ele entrou dia 5 de maio, vai ficar até 18 de janeiro de 2022, né, com a cabecinha dele lá em Gêmeos, né, o norte em Gêmeos e a cauda dele em Sagitário, olha, opostos. Antes o nó do norte estava em Câncer, né, e em Capricórnio. Foi um movimento muito pesado. O nó do sul estava em Capricórnio e a gente tinha no céu aí, né, um espetáculo dos deuses das grandes transformações
conversando tudo sobre o signo de Capricórnio. Eu tinha Plutão, tinha Júpiter, né? Eu tinha Saturno em Capricórnio. Eles ficaram lá conversando por um bom tempo. E ativou, exatamente, ativou o Nó do Sul. Ativou o Nó do Sul. Né? Então, já sabemos que o Nó do Sul é aquele cara, sabe, que a gente levanta, leva, traz informações e ainda está sendo ativado por deuses das grandes transformações. Então, a gente teve aí, né, quem nasceu sobre este aspecto e quem tem este aspecto em seu mapa, então é muito provável. Cancerianos e capricornianos sentiram mais que todo mundo esse efeito do Nó do Norte em Câncer, Nó do Sul em Capricórnio, né? Então foi o fim. A cabeça do dragão em Capricórnio pedia para que nós trabalhássemos mais a amorosidade, né? Mais o amor, né? Mais a compreensão, a coisa da mãe mesmo, né? Mas estava sendo ativado por Plutão, Saturno e Júpiter lá em Capricórnio, terra, oposto, né? E os opostos, quando é cutucado um oposto, reflete lá a outra ponta da cabeça e a cauda do dragão. Definitivamente é isso. Então, nós tivemos, né, com essa passagem da cabeça do dragão em Câncer e a cauda do dragão em Capricórnio, nós tivemos aí o desmantelo de emoções, né? Foi confundido emoções, foi confundido demais, né? O amor ao próximo, né? Os alicerces amorosos ficaram bastante abalados, né? O isolamento. Mas isso foi uma construção que Capricórnio pedia e permitia, né? Capricórnio trouxe a mensagem de que, olha, tá tudo bem, a gente se segura aqui, a gente é forte, a gente se permanece aqui para o que daí vier, né? Já sabendo que Júpiter, Saturno, aquele pessoal todo em Capricórnio lá, vai fazer uma mudança bem difícil, bem drástica mesmo, né? Porque Plutão, né, ele interrompe tudo, ele põe tudo abaixo de zero. Mas, né, explicando lá para cima para Câncer, né, que as coisas não iam doer tanto, era uma questão de tempo, tudo voltaria ao normal. Só que Câncer, né, Câncer já é um signo já muito fechado e não é tão receptivo assim, né? E o que ele fez, o Câncer, né? Ele não extravasou, né? Ele não impôs de alguma maneira, né, a bem-aventurança da esperança. Ele se isolou porque estava sendo ativado pelos planetas das grandes transformações que eu já te falei em Capricórnio. E pasme, este aspecto, cabeça do dragão em Câncer, cauda do dragão em Capricórnio, né? Houve aí uma mistura de sentimentos e materialização que finalmente, né, a coisa não ficou tão cansada assim. Então, muitas pessoas que tinham lá, pelo menos, Lua em Câncer, Lua em Capricórnio, Sol em Câncer, Sol em Capricórnio, Ascendente Capricórnio, Ascendente em Câncer, sofreu mais de perto esse ativamento do nó em Câncer e em Capricórnio. Agora saiu, dia 5 de maio ele saiu. Eles entraram agora em Gêmeos e em Sagitário. Olha os opostos, né? Antes estava em Câncer, agora ficaram em Gêmeos, né? E vai ficar mais ou menos até 18 de janeiro de 2022. Até janeiro de 2022, a cabeça do dragão vai estar lá em Gêmeos e a cauda vai estar em Sagitário. Aí a coisa fica mais suave. Então, nós tivemos aí muito retrocesso e alguma evolução, mas a evolução ela foi muito íntima e negada, né? O Câncer tem muito disso, né? Ele nega, de alguma maneira, as emoções, os movimentos dele, justamente por ele estar nessa casquinha dele, ele fica na casquinha. E Capricórnio não, Capricórnio, além de não negar, né, ele impõe a maneira dele. Então a gente está falando de um signo de água, um signo de terra. Agora, o nó do norte entrou em Gêmeos, um signo de ar, né? E a cauda entrou no signo de fogo, Sagitário. Então, até 18 de janeiro de 2022, a gente vai ter uma evolução tremenda. Como eu já havia dito, os efeitos dessa cabeça e cauda do dragão conversando com a gente, ela vai depender muito por onde anda esse aspecto, aonde o Gêmeos está no seu mapa, aonde o Sagitário está no seu mapa, o que você agora, qual que é a redinha que você vai lançar
para trabalhar até 2022. Além de você trabalhar, além de ser ativado, né? Alguma coisa vai ser ativada. Vamos ver onde é que está o seu gêmeos no seu mapa, né? É aquilo agora que você vai olhar adiante. O norte é o norte, aquilo que dá o norte. O sul é o passado. O que você vai ter que abrir mão? O que você vai ter que deixar para lá? Qual ativamento que ele vai falar no seu mapa que você tem que deixar para lá e olhar para esse norte que está em Gêmeos? Então eu fiz mais ou menos um panorama, né? Vai ser bem extenso, a gente vai conversar aqui. Então, se não der para todo mundo, a gente volta novamente, né? Eu não vou fazer mais durante a semana, vou fazer o final de semana, acho que compensa mais, porque muita gente vai querer assistir. Aí a gente termina, né? Os outros zodíacos, tá bom? Mas agora eu vou explicar para vocês, na verdade, qual o efeito da cabeça, o norte em Sagitário, aliás, em Gêmeo, e o sul em Sagitário, né? Olha só. Aqui a gente vai ter quebras, né? Sagitário significa o quê? O sujeito, né, que tem tudo pronto, é o cara que tá lá em cima falando e a verdade dele é absoluta, né? Sagitário é aquele dogma que a gente tinha como verdade, como única, e a gente fez o quê? A gente abraçou e a gente se dedicou e a gente se entregou. Sagitário, ele fala das nossas diretrizes que não podem ser tocadas, não podem ser mudadas. Enfim, Sagitário é o cara que está no palanque inacessível para todo mundo. E Gêmeos o quê? Quem é de Gêmeos, talvez há de concordar comigo, Gêmeos por si só já é um signo muito inteligente. Tudo ele precisa conhecer, tudo ele precisa saber, ele sabe de tudo um pouco. De tudo um pouco. Oi, Sidra, tudo ele precisa de um pouco. Gêmeos, ele é muito sagaz. Gêmeos é extremamente inteligente. E Gêmeos, ele não aceita, né, o patamar pronto. O cara que tem tudo pronto, sem deixar ele respirar, sem deixar ele falar. Não, né? Gêmeos não faz isso. Gêmeos, ele acorda, ele esmiuça, ele pesquisa, ele vai adiante, ele não para. E já Sagitário não, lembra? Ele joga flecha, sai correndo, desperdiça, vai para outro, enfim, faz uma confusão até dele pronto. E Sagitário é ecumênico. Gêmeos não. Né? Gêmeos fala também muito do ir e vir, né? Eu sair daqui e ir para França, eu sair daqui e ir para praia. É a comunicação, é a conversa, é a feira. Pensa numa feira, isso é Gêmeos, né? Aquela bagunça, aquele corre-corre, aquela conversa, isso é Gêmeos. Coisa que nós não tínhamos antes quando o norte estava em Câncer, agora está em Gêmeos. Né? Então, esse efeito pro mundo, planeta, cabeça do dragão em Gêmeos e cauda em Sagitário, vai ter uma revolução muito na comunicação, né? A gente vai aprender a comunicar mais, talvez com o evento da pandemia, né? Alguns modos operantes de comunicação fatalmente vão mudar. Lembrando sempre, observando sempre, onde esse nodo em Gêmeos, nodo norte em Gêmeos e nodo sul em Sagitário conversa com o seu mapa. Lembre-se disso, né? Então, se a gente tem um nodo norte conversando com o seu ascendente, fatalmente o nodo sul vai conversar com a casa 7. Casa 7 é o que você tem que abrir mão, é o que não serve mais e vamos se concentrar no norte, é o norte. Reparou? A casa 1 fala do meu eu. Então, fatalmente, ascendente em Gêmeos, eu não queria desmanchar agora, mas eu vou falar mais ou menos previamente. Cabeça do nodo norte em Gêmeos, na casa 1, a independência vai preservar quem tem ascendente Gêmeos aí. Independência, vai mudar muito. Então, os relacionamentos passarão a ser secundários. Não que não terão relacionamento, mas o setor relacionamento vai passar ali por uma reciclagem, nada vai atingir, vai estar focado ali na casa 1, no eu. E casa 10, né? Casa 10 e casa 4. Então, o norte está lá na 10. Então, quem tem um Gêmeos aí, uma lua na 10, topo do mundo. Opa, mudanças estratégicas para o mundo, né? É um arreio aí. E aí, por aí vai, tá? Então, o nodo do nodo norte em Gêmeos, a prioridade máxima vai ser o contato, vai ser a comunicação, é um não às coisas prontas, é um não a estruturas antigas, chega. Então, o Gêmeos, ele não vai permitir, o Gêmeos não vai concordar, mais uma vez, com essas coisas que ficaram por aí, sabe, bagunçadas, sem explicação. Tem que ter um porquê agora, é o nó do norte agora em Gêmeos. Então, a gente vai ter que ter o nó do norte lá, o Gêmeos ele vai ordenar para todo o planeta e para você que as coisas agora precisam ser explicadas,
elas precisam ser ditas, elas precisam ser faladas, elas precisam ser explicadas, ela precisa ser dividida com todo mundo, nada pronto, né? Sabe aquele cara que fala assim, é azul porque as roupas? Não é mais azul. Não é mais azul porque não é mais azul, não precisa ser mais azul. Não é balbúrdia, né? Não é a quebra, né? Não é uma coisa assim que todo mundo vai fazer o que quer, o que chama do crioulo doido. Não, em absoluto. Agora, nós teremos mais mentes pensantes, né? O Nó do Norte, ele vai dar esse estalo, vai dar esse insight. Então, a ciência vai estar em alta, a educação vai estar em alta. No começo, como um bom geminiano, quem me entende, as coisas começam assim meio confusas, meio sem pé, sem cabeça, mas elas vão tomando forma, porque Gêmeos é assim, né? Se você entrar na cabeça de um geminiano, é um caos, né? É uma bagunça, mas ele tem tudo ordenado, ele consegue visualizar, né? E Gêmeos, eu já disse, é inteligente, né? Ele é prático, né? Ele não se segura, né? Com pequenas coisas, ele precisa ter tudo visualizado. É muito comum um geminiano, um ascendente em Gêmeos, um em Gêmeos tem uma dificuldade enorme, às vezes ele tem algum problema de déficit de atenção, não porque ele é assim, e sim porque o esgotamento, às vezes a verbalização de quem possui um corpo em Gêmeos não acompanha a mente de um corpo em Gêmeos, né? Então, muita calma nessas horas. Oi, Thiago! Então, entende, a cabeça de um geminiano fala muito, muito. E às vezes, quando ele não consegue se expressar, o que acontece com ele? Ele morre na praia frustrado. Então, Gêmeo, agora o Nó do Norte está em Gêmeo e o Nó do Sul está em Sagitário, você vai reinar bastante, né? Bastante mesmo. Esse movimento do Nó do Norte e Nó do Sul, ele fica mais ou menos 18 meses, né? Hoje, você dá uma olhada lá atrás, 9 anos atrás, onde estava o Nó do Norte, quando o Nó do Norte estava em Gêmeos e o Nó do Sul em Sagitário, e eu pergunto para você, o que aconteceu com a sua vida quando o Nó do Norte entrou em Gêmeos e o Sul em Sagitário? Faz uma pesquisa aí, lembre bastante o que aconteceu ali atrás na sua vida, né? O que ele ensinou? Alguma coisa de novo, de extraordinário ele trouxe para você. Trouxe. Da última vez que ele esteve lá foi em meados de 2001, 2, 3, aí ele ficou por aí. A gente teve foi inventado, criou-se o iPad, né? O iPod, a Wikipédia, ela nasceu, né? Nós tivemos também o atentado das Torres Gêmeas, né? Então a gente teve aí alguns movimentos. Minha filha é Sagitário, Lua em Gêmeos, ascendente em Peixes, que então, Lua em Gêmeos, né? Onde está a casa dela é perfeito. Lua em Gêmeos, ascendente em Peixes, né? Então a lua dela tá lá na 9, tá lá na casa 9. Aí precisa ver com a idade da sua filha, viu? Mas mudança mesmo, independência, e ninguém segura não. Quando o Nó do Norte bate ali, conversando com um signo predominante, que é o caso é os Gêmeos, né? Gente, o Nó do passado estava em Câncer, e o Nó do Norte estava em Câncer e o Sul estava em Capricórnio. O ativamento foi muito medonho por conta dos planetas que estavam aí, né? Júpiter, Saturno, Sagitário, ativou esse nodo, detonou tudo, né? Eu lamento muito pelos cancerianos e os capricornianos, foi bem pesado mesmo. Foram 2 anos, quase 2 anos aí bem pesado. Agora, então é muito provável que ela vai sair de casa, é muito provável que ela vai mudar alguma coisa, Tati, muito provável. Agora, o Nó do Norte em Gêmeos, ele vai trazer outra temática aí. Eu espero que vocês estejam preparados. Trocando em miúdos, né? O declínio das crenças, né? Vai acontecer agora, por conta do Sagitário, declínio das crenças, declínio. Tudo vai ficar fadado ao zero. E isso vai ser ao longo do tempo, gente. Uma vez que eu disse que esse aspecto dura 18 meses. Ao longo do tempo, a gente vai ter aí alterações na comunicação. Então, o declínio das crenças em todos os setores, medicina, religião, educação, política, né? Religião, principalmente porque Sagitário, né? É o ecumênico, então a gente vai ter um revoar de novas estruturas aí.
e isso vai atingir o seu individual. Basta olhar onde está este nó do norte, nó do sul, conversando com o seu mapa. Onde estava o nó do norte em Câncer e o nó do sul em Capricórnio, o que ele conversou com você, o que ele disse para você, o que você precisava, né? Jogar fora a sacolinha e encher a sacolinha e guardar para a próxima existência, né? Evidente, né? Agora, entretanto, o Plutão está arisco. Agora, portanto, se você não trabalhou lá atrás, né, não prestou atenção nessas mudanças, o que a cabeça do dragão, nó do norte, trouxe para você, né? Então, cada vez que a gente fala nó do norte, cabeça é o que está olhando. Cabeça do dragão, né? O Rahu, cauda do dragão, né? Nó do sul, não serve mais, que não importa mais, que é o Ketu, né? Então, a gente vai falar agora do nó do norte, que está em Gêmeos, né? Então, aí a gente vai ter aqui um panorama muito centrado, né? O que esse nó do norte vai conversar com vocês. O nó do norte em Gêmeos, ele vai dizer a única coisa que o Câncer dizia para você, emoção, agora ele vai falar, olha, usa a emoção com a inteligência, vamos ser mais inteligentes, vamos ser mais práticos, né? Vamos acordar. E esse nó do sul, que é a cauda do dragão, vai atrapalhar muita coisa, evidente que vai. Por quê? Porque Saturno, né, voltou agora em Capricórnio, não vai encontrar mais o seu nódo lá, mas Saturno depois vai entrar em Aquário, então ele vai falar o quê? Da inovação, né? Então a inovação, ela vai vir de qualquer jeito, quer queira, quer não queira, né? Então esquecendo, vamos isolar, esquecendo os outros aspectos no mapa que acontece por aí, o nó do norte, ele vai trazer o insight da comunicação. Então, eu fiz um panorama, eu duvido muito que vai dar para falar sobre todo mundo, mas a gente volta a falar assim. E eu vou deixar salva essa live aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão querer saber assim, o que vai conversar, o que esse aspecto vai falar para todo mundo, né? Então, eu vou começar a falar, é um pouquinho extenso, por isso que eu resolvi fazer essa live. E quem tiver questões aí, joga aí depois que eu vou responder, tá? O nó do norte em Gêmeos, o nó do sul em Sagitário, tá? Quem tem Sol em Sagitário, ascendente em Sagitário, Lua em Sagitário, ascendente em Áries, Sol em Áries, Lua em Áries. O que o nó do norte vai conversar com vocês? Então vamos lá. Arianos, o que te espera nos próximos 18 meses? Tá preparado? Então eu fiz aqui um compilado. Tendência a desenvolver habilidades de comunicação e expressão pessoal. O ariano não vai ter muita paciência, né? Ele não vai ter paciência de deslocar daqui e para a esquina comprar uma bala. Não vai ter paciência, né? Ele vai abominar esse negócio de se locomover. Ele vai usar muito a verbalização. E ele vai ficar assim, ansioso em resolver as coisas muito rápidas. Ele não vai ter a educação de esperar atravessar a rua para fechar negócios. Ele vai querer ser muito ágil, muito rápido, muito depressa. Ele não vai querer fazer esforço físico. Oi, Simone. Ele não vai querer fazer esforços físicos de jeito algum. Boa noite, Simone. Ascendente em Áries, Lua em Áries, Sol em Áries, eles não terão paciência de executar o seu dia a dia, vai ser fadonho. Porque o ariano, ele esteve sob efeito do nó do norte, nó do sul, né, preocupado numa preservação, né? Então a preservação para ele já foi o suficiente para ele tocar o bonde, né? E agora, desde o dia 5 de maio até 18 de janeiro de 2022, ele vai fazer isso. Ele não vai ter essa paciência, sabe, de trocar ideia, de comunicar com ninguém, não. Isso para ele não vai servir, não, né? Esse negócio de sair daqui e ir pro outro lado da rua, de sair daqui, né, e ir para um outro estado, vai ser um suplício para ele. Né? Isso vai cansar ele. Esse esforço para ele vai ser perda de tempo, porque ele descobriu que existe outro meio de fazer a comunicação. Ele descobriu outro meio, né, de se informar. Ele descobriu outro meio, né, de criar ele o próprio conhecimento.
Agora, como bom ariano também, a gente tá em Gêmeos lá, né? O ariano vai ter que entender o seguinte, né? Que ele vai ter que concordar e abrir espaço. Não, não falei de touro, não falei. Então, o ariano ele vai ter que concordar que ele vai ter que ter ajuda dos amiguinhos, né? Para esse zero de esforço que ele quer fazer, ele ser exatamente produtivo para ele próprio. O meu conselho para ariano, com esse aspecto do nó do norte em Gêmeos, é que ele se venda para o trabalho, que é um bom período para ele vender o serviço dele, é um bom período para ele fazer a propaganda do serviço, da habilidade dele. Tá ótimo, né? Tá ótimo isso para ele. Entretanto, se no seu mapa você tem uma Vênus, um Marte em Áries, é importante conversar e ver em que casa que ele está, que esse aspecto ele vai jogar ali no seu mapa. Mas, a priori, ascendente Áries, Lua em Áries e Sol em Áries, é isso. Não vai ter nenhuma paciência alguma, né? De trocar ideia de... Não, já assina aqui. Então, Ariano, leia os seus documentos, né? Guarde as coisas, né? Eu sei que você é muito ágil, muito de flash, mas isso vai ser prejudicial para você depois que o nodo trocar de casa, aí você vai ver, né? O nodo tá trocando de casa e Saturno vai entrar em Aquário, ele tá avisando, olha, inovações aí. Então, aquilo que você se preservou durante essa pandemia, durante o nodo norte em Câncer, então é bem importante agora que você aprenda a dividir, né, os seus esforços com as outras pessoas. Aceite ajuda, né? Forme sua equipe, venda seu trabalho. Então a comunicação vai estar em alta, né? Sucesso profissionalmente mesmo. Quanto no pessoal, não. Né? No pessoal você vai estar ávido por conhecimento. Talvez você vai fazer um curso, eu não digo uma faculdade, né? Um curso rápido, alguma coisa assim para plantar, enfim, né? Mas você vai querer muita comunicação, muita informação e você vai ter, né? O pecado do ariano durante esse nó do norte, nó do sul em Gêmeo, vai ser a preguiça. Ele não vai querer fazer esforço nenhum, não. Touro, Sol em Touro, Lua em Touro ou ascendente em Touro. Sol em Touro, Lua em Touro e ascendente em Touro, né? Urano tá em Touro, já tá começando por aí, tá sacudindo todo mundo. Esse Urano tá em Touro, até 2027 a gente já conversou, vai sacudir todo mundo. Touro, como Urano vai estar aí, né? Como o seu Sol está em Touro, lembra que eu falei? O Sol, né? Então vai acontecer o seguinte, vai ter uma repaginada em você. Então, você quer parar de fumar, é muito provável que você vai parar de fumar, mas também não é hoje para amanhã, tá? Então, muitos taurinos passarão, né, até 18 de janeiro de 2022, fatalmente, sim, farão alguma cirurgia, né? Alguma cirurgia vai acontecer, ou seja, ele vai se desintoxicar, o touro vai se desintoxicar. Então, ele vai passar por essa repaginada, alguma coisa vai acontecer com ele que ele vai jogar para fora exatamente, né, o que não tá fazendo mais bem. Então, o touro é casa 2, né, é a segurança material. Enquanto isso, o dinheiro que você pode estar esperando chegar, talvez esse dinheiro chegue até você fraco, né, talvez monetariamente ele não vai render tanto quanto a espera que você fez. Então, Touro, a gente tem duas situações aí, né? A primeira situação é o seu físico, o seu interior, seu sol, sua centelha, você pro mundo. O Urano conversa com o seu sol. O Urano é o planeta que ele esbanja, né? Que ele joga, é o revolucionário, ele põe para fora, né? Ele chuta, né? Ele é o repentino, ele é o revoltoso. E aí a gente tem a cabeça, o nó do norte em Gêmeos, né? E tá lá em Sagitário, né? E aí o Touro, ele vai conversar exatamente na sua casa 2, que é a casa das finanças. Ele vai conversar na sua casa 2, que é a segurança material. Então a segurança material vai ser o foco para você. Porém, né, o seu físico, você, pessoa, sua saúde, aquilo que te faz mal, aquilo que não faz você crescer, aquilo que te tira um sono, sabe, aquele relacionamento, aquela coisa maldita, mal falada, né? Vai ser expurgado da sua vida assim. Agora, durante esse nó do norte e nó do sul, né? E vai ser de uma maneira assim abrupta, porque a cabeça do dragão em Gêmeos, né, ele vai verbalizar essas dores, essas iras, assim, até de uma maneira bem abrupta, né? Então, repito, o taurino, muitos taurinos passarão por aí, sim, por conta do Urano, passarão, sim, aí, repito de novo, uma cirurgia, talvez uma cirurgia plástica, né? Talvez
vai parar de fumar, talvez ele vai adotar aí, né, alguma mudança estética. Esteticamente você vai mudar muito, muito, muito. Mas não é uma estética assim de embelezamento, mas é uma estética de cura, né? Então aquilo que está incomodando, cirurgia de nariz não vale, né? Mas aquilo que te incomoda, né? Ou você, taurino, vai passar ao longo desses 18 meses aí. Então, mudanças bem sérias mesmo. Então, esse é o melhor momento. Então, se você tinha dentro de você, você projetava, você queria fazer essa cirurgia, queria se alterar, queria ficar diferente, queria uma cura, largar o cigarro, fazer um regime, né? De repente entrar para uma academia, esse é o melhor momento. Então, o que isso tem a ver? Gêmeos, gente, gêmeos também é estética, né? Gêmeos também, ele é estética, ele preza isso, a estética. Ele preza o status, não tanto quanto o Sagitário, mas ele preza isso, né? Ele também, ele comunica, ele fala mesmo, né? E com o touro vai ser assim, ele vai exatamente bater de ponta, né, com os taurinos, aí vai conversar com os taurinos e dizer para os taurinos que ele precisa muito, muito, muito ficar diferente e mais bacana. Tá acabando o nosso tempo, ainda tem bastante signos para falar sobre o efeito do nó do norte e nó do sul. É muito provável que eu faça essa semana. Do contrário, a gente faz um final de semana, reorganiza todo mundo, tá certo? Eu vou deixar essa live salva aqui no Insta. E enquanto isso, pode ir soltando as perguntas aí, tá? Tati, eu vou responder a sua, a gente vai responder, vou responder de todo mundo, sim. Mas vou falar de todos os signos, o efeito do nó do norte em Gêmeos e nó do sul em Sagitário para todo mundo, tá certo? Eu acho que se eu começar agora a falar dos próximos, vocês vão ficar falando aí, eu vou ficar falando sozinho, vocês não vão me ouvir, tá? Que a gente tem muito ainda para falar sobre o efeito do nó do norte, cabeça do dragão para todo mundo, tá certo? Faz assim, né? A página geralmente tem mais pessoas, de repente o pessoal não pôde vir, mas a gente vai continuar. Eu vou lançar aqui o aviso quando a gente se encontra e a gente abre e faz uma extensão, tá? A gente faz isso, tá certo? Então, vou salvar, compartilha e a gente vai voltar a conversar. E vou soltar também no Instagram o efeito lunar agora dia 21 aí, lá no YouTube, né? As nossas previsõezinhas. É bastante complexo sim, Bianca. E é forte esse aspecto do nó do norte e nó do sul no nosso mapa, né? Mas eu acho que deu para você entender, né? Você com uma boa geminiana, que eu sei, você entende. Você é sagaz, você é muito sagaz. Tá certo, gente? Obrigada. Eu vou deixar avisado a continuidade do nó do norte e nó do sul para a gente conversar mais de perto, tá bom? Vamos ficando por aqui. Obrigada a todos, um grande beijo. Tchau.